Tudo bem, gente? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de bioética e nós vamos falar sobre a teoria deontológica, a abordagem deontológica da bioética, também chamada de teoria da obrigação. Deontológica porque ela está se referindo ao dever ser, né? Em contraponto ao ontológico, que se refere a ser. Então, ao dever ser, as obrigações que existem em uma determinada situação. Existem também diversas vertentes aí da teoria deontológica, né, das teorias da obrigação. Algumas delas decorrem de conceitos religiosos, por exemplo, o catolicismo, outras de conceitos éticos, filosóficos, como, por exemplo, a lei natural, o imperativo categórico de Kant, que é uma das mais expressivas, né, dentre as teorias da obrigação. Mas quais são os principais pontos, né? Qual a base da teoria deontológica, né? Da teoria da obrigação? Ela propõe, né, as várias vertentes das teorias deontológicas, da teoria deontológica, elas propõem máximas morais, né? Normas, regras morais que não possuem exceção, inexcusáveis. Ou seja, que em qualquer situação, aquela norma moral, aquela regra moral vai poder ser executada e essa ação, tendo como base essa norma moral, sempre vai ser correta, né, do ponto de vista moral. Então, não são as consequências de um ato que vão tornar ele correto ou errado, mas sim as características desse ato, né? Essa norma moral, ela vai gerar preceitos. Então, as teorias deontológicas, elas sempre vão se desenvolver a partir de alguns conceitos sobre ações específicas, que gerariam os preceitos. Então, esses preceitos vão ser regras sobre ações específicas, né? Não são princípios morais, né? Não são genéricos. Eles vão se referir especificamente a uma determinada ação. Então, por exemplo, não se deve matar intencionalmente seres humanos inocentes. Isso seria um preceito, porque ele prescreve uma ação específica, matar intencionalmente seres humanos inocentes, com essas, né, características aí, tais quais colocadas no preceito. E, teoricamente, em qualquer situação, em qualquer contexto que uma ação se encaixar nessas características, ela vai ser moralmente errada. Então, você não deve realizar esse ato. Não se deve matar intencionalmente seres humanos inocentes, não importando as circunstâncias. Então, o valor moral de uma ação ele não vai estar nas consequências do ato, né? Ele vai estar nas características dessa ação. Uma das teorias mais expressivas aí dentro das teorias da obrigação, como eu falei, é a teoria de Kant, né? Pode ser chamada de kantismo. Então, para o Kant, sempre que eu me deparar com uma determinada situação, a minha ação ela vai ser moral se eu compreender, se eu agir de acordo com o preceito, mas compreendendo que eu estou agindo daquela forma por causa desse preceito. Porque eu compreendo a relevância daquele preceito, né? Tipo, eu compreendo que aquele preceito deve ser respeitado em todas as situações e que nenhuma outra consideração moral vai sobrepor esse preceito. Então, isso é uma característica importante também. Nenhuma outra concepção moral pode sobrepor um preceito, para que ele seja considerado um preceito. Uma característica importante da teoria do Kant é o imperativo categórico. Então, age somente de acordo com a máxima que possas ao mesmo tempo querer que se transforme em lei universal. Essa máxima, né, esse imperativo categórico, ele seria uma espécie de teste a que nós deveríamos submeter as nossas ações hipoteticamente e de maneira autônoma para compreender se ela seria uma ação moral naquele momento. Então, se aquela ação que eu estou prestes a tomar, ela poderia ser transformada em uma lei universal, que em toda situação igual àquela que eu estou,
eu poderia ter essa determinada atitude? Todos deveriam ter essa determinada atitude? Se sim, então eu posso realizar essa ação. Então, um exemplo também que eu poderia dar para vocês entenderem um pouquinho de como essa teoria poderia ser aplicada, por exemplo, em questões bioéticas, né? Um pai que escolhe doar um órgão para uma filha que está precisando desse órgão, por afeto a essa filha. Esse pai ele não estaria agindo moralmente, de acordo com Kant. Por quê? Mesmo que as consequências dessa sua ação, né, de doar o órgão, sejam as mesmas consequências, caso ele estivesse de fato seguindo um preceito moral, ele não está motivado da maneira correta. A motivação do pai é o afeto pela filha. E para o Kant, as emoções não devem ser motivações das ações. Então, o que deveria motivar então a ação do pai, na verdade, é a compreensão dele de que aquele preceito moral é obrigatório naquela situação, e não a sua afeição pela filha. Então, bom, as teorias da obrigação, elas são pouco utilizadas concretamente, né? Até porque elas também possuem um certo grau de abstração muito alto, né? Então, talvez seria complexo, perceber esses diversos preceitos morais nos casos concretos. Inclusive, alguns teóricos das teorias da obrigação consideram que outras teorias seriam necessárias seriam complementares às teorias da obrigação. Por exemplo, a casuística, né? Você observar um caso concreto e, a partir dele, identificar um princípio que pudesse gerar certos preceitos morais, né? Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como funciona a teoria deontológica. Até a próxima.